outro olhar. Outro olhar é com o Júlio Vera Cruz Martins. Votos renovados de bom dia. Uma missão académica da Universidade de Bridgewater, dos Estados Unidos, está na Ilha do Fogo. Hoje vai a Mosteiros para uma visita de estudos sobre a economia do café. O diretor do Instituto Pedro Pires para Estudos Cabo-Verdianos da própria Universidade, Ângelo Barbosa, revela que a missão integra 9 alunos e um professor que é especialista em Geografia Humana, Sustentabilidade e Economia do Café. O professor que coordena esta viagem tem um interesse muito específico na economia do café à volta do mundo, né? Portanto, ele já esteve no Brasil, Nicarágua, Costa Rica, todos os países da América Latina que têm uma produção a larga escala do café. Ele tem uma vasta investigação sobre esses países e tem estado há algum tempo a tentar convencê-lo para fazermos uma viagem para Cabo Verde para perceber exatamente o contexto da produção do café na Ilha do Fogo e desta vez conseguimos fazer. Neste momento há uma tendência mundial para uma forma de contribuir para manter o preço do café num bom nível, que é a produção ecológica do café. A investigação desse professor vai nesse sentido? Claro. É um professor que tem muita sensibilidade, sobretudo para esse, vou ser muito preciso, no domínio da sustentabilidade económica dos países e, sobretudo, eu acho que é um assunto que neste momento interessa muito a Cabo Verde, né? Que é a questão da sustentabilidade económica na perspectiva do desenvolvimento e tudo. Portanto, há várias políticas em ação, em discussão, em implementação em Cabo Verde nesse sentido. E com o chapéu grande agora da questão das mudanças climáticas e tudo isso, portanto, o objetivo do estudo é precisamente também dar a oportunidade aos estudantes de perceberem o contexto de um país, um conjunto de ilhas como Cabo Verde, que tem vários desafios a nível do desenvolvimento e como é que vários elementos que jogam no processo de desenvolvimento, como uma área específica de desenvolvimento, por exemplo, estamos aqui a falar do café, podíamos estar a falar do turismo e outras áreas, como é que tudo isto joga um papel importante no sentido de ter um equilíbrio. No caso do fogo, por exemplo, que as coisas não aconteçam de uma forma que tenha um impacto que seja, por exemplo, desastroso naquela comunidade, nos mosteiros ou enchendo as caldeiras, se falarmos do vinho e outras áreas. Um dos objetivos do estudo é a relação turismo-sustentabilidade com foco na economia do café. Exatamente. Eu queria só voltar à questão, o professor tem uma experiência de observação e investigação em países como o Brasil, eu disse, e outros países. Acho que está muito interessado em perceber como é que funciona aquela economia local, quem são os produtores, como é que é a cadeia de produção, como é que é a cadeia de distribuição, as tecnologias, como é que o fogo se integra não só no contexto nacional, mas no contexto internacional com outras redes da produção do café. Portanto, é perceber um pouco em que estado é que estamos nesse filão específico da economia em Cabo Verde, que é uma área que eu considero muito especial, o ambiente que temos aqui no Fogo, nos Mosteiros. Está convencido que essa visita desse professor, desse investigador na área do café, pode contribuir para melhorar a cotação do café do Fogo no mercado internacional? Bom, a pergunta é boa, Júlio, eu agradeço, sim, mas não sei se teria todos os elementos para dar uma resposta assim mais ou menos que eu possa considerar boa. Mas a ideia é precisamente, com a experiência, por exemplo, desse professor, um dos interesses que ele tem é trazer um conjunto de especialistas com os quais trabalha nesse momento para também conhecerem a realidade do fogo e apresentar às diversas pessoas que vamos ter a oportunidade de ter um diálogo e uma discussão o que ele conhece e quais são as perspectivas, quais são os desafios, quais são as oportunidades, as pessoas que são interessantes conhecer nesse domínio, as redes, porque há organizações não necessariamente a este alto nível da produção do café mundial, né, que regula preços e tudo isso, mas pessoas que trabalham a parte da sustentabilidade, como estamos a falar, a questão das tecnologias utilizadas, a organização das populações à volta disso. Portanto, eu acho que ele teria um contributo a dar no sentido de trazer a própria experiência e o convívio que tem tido ao longo dos últimos 20 anos visitando esses países e, enfim, trazer alguma contribuição nesse sentido, para permitir que esse pessoal tenha um espaço de conexão também diferente a partir de agora, talvez. E essa visita seria para quando? Ou está em fase ainda de... Sim, a ideia é apresentar aos presidentes de Câmara, vamos fazer uma apresentação no Museu do Café, portanto, falar com um conjunto de pessoas que trabalham nesta área e apresentar as referências, ou seja, as pessoas que poderiam ser
parceiros num conjunto de atividades que entendo que o próprio presidente da Câmara dos Mosteiros e Santa Catarina, mesmo São Filipe, estão interessados enfim, em termos algo a apresentar que seja atrativo, que seja interessante do ponto de vista não só econômico, mas cultural, académico, que eu acho que é um lado que temos que explorar bem também. Seria então um encontro internacional à volta da tecnologia do café? Podia ser, ou seja, isto aqui são ideias, né? Portanto, eu falei há pouco tempo, não sei se poderia avançar isto, mas há pouco tempo eu estive com o presidente da Câmara dos Mosteiros no Fogo. Ele tinha avançado que estaria a fazer uma viagem para o Brasil precisamente para criar esta relação com uma rede brasileira. Eu acho que podia-se avançar sim para uma ideia de ter uma conferência no Fogo anualmente sobre esse setor específico que é muito importante e único em Cabo Verde, que nós podíamos jogar um papel importante no sentido de explorá-lo da melhor maneira. É um caso único no mundo, eu acho. E esse primeiro encontro seria ainda este ano? Não poderia avançar, eu acho que nós estamos numa primeira fase de trazer esta ideia, portanto eu acho que a partir de agora as oportunidades estariam aí para serem discutidas e implementadas. Não? É presidente do Instituto Pedro Pires para Estudos Cabo-Verdianos dentro Sou o diretor, neste momento sou o diretor do Instituto. É diretor. Esse Instituto Pedro Pires para Estudos Cabo-Verdianos da Universidade tem alguma relação com o Instituto Pedro Pires Cabo-Verdiano? Nós temos uma relação, diria, somos um parceiro, ou seja, desenvolvemos programas em comum. O programa mais importante que nós temos é um programa que chamamos de Summer Leadership Program, que é um programa em que, durante vários anos, alunos da formação do Instituto Pedro Pires aqui passam 2 semanas nos Estados Unidos, na nossa universidade, para uma oportunidade de terem contacto com uma agenda que desenvolvemos para discutirem a questão da liderança em várias organizações, em várias áreas. Portanto, um encontro assim com pessoas de referência em vários domínios de conhecimento e no setor, enfim, transportes, educação, tecnologias e assim por diante, né? Portanto, nós temos esse programa anual que fazemos, normalmente no verão. Para além disso, temos outras atividades que acontecem, podemos organizar não só conferências em conjunto, mas também ter pessoas que possam estar a desenvolver alguma investigação que podemos colaborar. Portanto, é um campo que eu diria também aberto, porque há várias ideias que estamos a tentar explorar ao mesmo tempo. De todo modo, e para desfazer dúvidas, são 2 instituições completamente autónomas e separadas. Algumas pessoas têm alguma confusão, isso por causa do nome. Portanto, o antigo presidente da Bridgewater entendeu, enfim, reconhecer o papel que o presidente Pedro Pires teve ao longo do seu percurso, o impacto do seu percurso em Cabo Verde, em África. Portanto, entendeu que o Instituto na Bridgewater deveria chamar-se Instituto Pedro Pires também. O Instituto na Bridgewater foi criado em 2014. Praticamente em 2016 é que formalmente começou a desenvolver as suas atividades para fora, mas desde 2014 foi oficialmente lançado o Instituto. E em termos de planos, estudos cabo-verdianos, o que é que se desenha para 2024? Queremos, do nosso lado, temos várias frentes, né? Para começar, diria que o centenário de Amílcar Cabral, por exemplo, estamos a participar numa rede de um conjunto de organizações e académicos e associações cabo-verdianas nos Estados Unidos para participar na celebração de eventos. Portanto, nós participamos dando palestras em conferências, palestras em várias oportunidades que se criam. Há poucos dias estive pessoalmente na Associação Cabo-Verdiana em Brockton para fazer uma apresentação. Portanto, há um calendário que está a ser cada vez mais construído em termos de fixar as ideias para ao longo do ano termos ações neste domínio. A língua cabo-verdiana é uma outra área que temos uma atuação muito forte, damos assistência a várias organizações com ações de formação, e isto para falar coisas que acontecem fora da universidade, né? Conferências, levamos, por exemplo, há poucos dias o professor Donaldo Macedo para fazer uma conferência sobre a língua cabo-verdiana. Trabalhamos com os museus cabo-verdianos, tanto em Rhode Island como em Cape Cod, com atividades de vários géneros para permitir uma melhor ligação com Cabo Verde em vários domínios da cultura, do conhecimento sobre a realidade atual de Cabo Verde. E internamente, dentro da universidade, claro, nós temos uma ligação muito forte com os departamentos, várias áreas académicas da universidade, e trabalhamos com alunos, com
participamos em aulas e enfim, matéria corriqueira do espaço académico. Antes de ir para os Estados Unidos, já era professor universitário em Cabo Verde, vai para os Estados Unidos, continua na vida académica. O que é que leva uma pessoa a sair de Cabo Verde, mas continuando em Cabo Verde? Estive, de alguma forma, ligado à Universidade de Cabo Verde, enquanto membro até da equipa reitoral. Depois tive uma experiência muito breve enquanto docente, acho que não foi mais do que um ano. Estando nos Estados Unidos, eu acho que estando na universidade, na Bridgewater, que é uma universidade que tem uma relação forte com a Universidade de Cabo Verde, temos uma oportunidade enorme de continuar a desenvolver a colaboração académica entre duas instituições que há 20 anos estão neste processo de criar oportunidades para alunos, para docentes e todo o mundo académico. Portanto, há um mar de coisas que podem ser feitas. Acho que já foram feitas várias coisas em termos de criar uma certa capacidade em língua inglesa. Várias pessoas fizeram formação nos Estados Unidos e agora estão como professores na Universidade de Cabo Verde, mas queremos entrar numa fase em que a investigação que é feita tanto lá nos Estados Unidos como aqui também se cruzem de alguma forma, para que tenha ainda mais impacto, mais visibilidade, e que as pessoas percebam de facto que no mundo académico está a acontecer coisas que têm uma realidade prática e têm um impacto na sociedade, nos dois lados, eu diria assim. Uma investigação para resolver os problemas das pessoas. Eu acho que a investigação em si é comprometida com a solução de problemas. Pode ser um problema de ordem intelectual, pode ser enfim, a investigação é um comprometimento com a solução de problemas reais, eu diria assim. Né? Quando eu disse ir para fora, continuando cá dentro, e o Dinho músico sobrevive? Oh, sim, claro. A música faz parte de tudo isto. Inclusive, o próprio Instituto tem também uma área de trabalho muito intenso com a questão da música. Estamos a trabalhar de perto com a Gláucia Nogueira na questão do Museu Virtual da Música de Cabo Verde, que é um assunto que eu gostaria até de falar com alguém para ajudar a divulgar isto. Pode aproveitar. O Museu Virtual é um projeto que a Gláucia Nogueira, como investigadora, desenvolveu e o Instituto colaborou neste processo. E estamos neste momento a não só apoiar o desenvolvimento de uma nova fase do Museu Virtual, mas estamos também a traduzir os conteúdos para a língua inglesa, que é um espaço completamente novo, até inovador, porque o que precisamos fazer de facto é começar também a traduzir o conhecimento que é gerado em Cabo Verde na língua inglesa, porque estou a falar da diáspora cabo-verdiana nos Estados Unidos, que tem um interesse muito grande em conhecer melhor a realidade que estamos a viver agora em Cabo Verde. Portanto, há muita investigação a ser feita em Cabo Verde, é preciso dizer isto muito claro e muito alto, em bom som, e muito boa a investigação feita que é preciso conhecer e preciso divulgar. Portanto, eu acho que o nosso trabalho tem um pouco a ver também com ajudar nesta divulgação e dar a conhecer às pessoas o trabalho que é feito. O Museu Virtual é um conteúdo muito importante para a educação, para a investigação, para quem se interessa de facto em conhecer a história da música de Cabo Verde e nuances à volta de compositores, artistas, factos musicais, enfim, aspectos assim super estruturantes do conhecimento da música de Cabo Verde estão no Museu Virtual. Eu estava a querer saber sobre o Dinho Barbosa músico. Estou e faço parte de um grupo que nos últimos 2 anos tem desenvolvido 2 trabalhos fundamentais. Um, em homenagem a Cacá Barbosa, meu irmão, que faleceu já há alguns anos, e decidimos fazer uma homenagem ao Cacá. Portanto, há 4 músicas que foram lançadas num projeto chamado Testação, que recomendo as pessoas a ouvirem, e depois, no ano seguinte, fizemos uma homenagem ao Cachace, Carlos Alberto Martins, um ícone também da cultura cabo-verdiana. Decidimos fazer uma homenagem ao Cachace, porque eu acho que vale a pena debruçar sobre esse tipo de figuras, o impacto que tiveram na música de Cabo Verde. Recomendava também às pessoas que querem ouvir uma outra forma de abordar a música, que procurem a reflexão no YouTube. Onde é que se pode encontrar? Podem. YouTube, Spotify, as músicas estão lá. Portanto, Reflexão Terreiro é o nome do nosso grupo nos Estados Unidos. O grupo é integrado por Jacinto Fernandes, Joy Amado, que reside em Cabo Verde, Maruca Tavares, neste momento está em Cabo Verde, Caludi Guida, um dos maiores compositores de Cabo Verde, e eu. E qual é o próximo a ser homenageado? Estamos a trabalhar neste momento em mais dois
2 músicas para serem lançadas no início deste ano. Estamos numa fase final de preparação deste projeto. Eu só queria precisar, no grupo de estudantes há de origem cabo-verdiana? Tem 12 de origem cabo-verdiana, é a primeira vez que estão a visitar aí Então, Cabo Verde e são da Ilha do Fogo, a família da Ilha do Fogo. Também uma procura de raízes, não é? Exatamente, há este lado que acaba por aparecer também. Ângelo Barbosa é diretor do Instituto Pedro Pires para Estudos Cabo-Verdianos da Universidade de Bridgewater. A propósito de uma missão dessa Universidade dos Estados Unidos que visita mosteiros para precisamente uma visita de estudos sobre a economia do café. Foi este o tema hoje em destaque no Outro Olhar para esta segunda-feira, 8 de janeiro.